Que bom a gente se ver de novo. Hoje, dia 10 de junho, pertinho do dia de Santo Antônio, nós vamos falar dele hoje e mais outras vidas de João Evangelista, como eu comentei. Depois das vidas bíblicas, eu ampliaria esse tema para a gente ter uma noção de como são as vidas de pessoas em cargos tão elevados e que rastro teria feito. Vale lembrar que não é todo mundo que fica programado para ser diretor planetário, cada um fará a sua estrada dentro daquilo que gosta. Isso eu gostaria de deixar isto bem claro, e que vidas teria tido uma pessoa que passou já pelo governo planetário, enfim, todos esses passos de evolução. Então, cá estamos nós iniciando justamente por Antônio de Pádua. Antônio de Pádua, sim, o Santo Antônio casamenteiro. Não vou falar desta parte porque zero atitudes da vida dele levam a ter esta fama, não sei de onde veio. Mas, enfim, nós vamos comentar de uma forma geral que esta época em que ele encarna também Francisco de Assis e muitos espíritos de escol que precisam vir para a carne, apesar do grandioso tamanho, para serem da igreja e deixarem patente exemplos de conduta diferenciados. Vamos ver o que Antônio de Pádua deixou de rastro para que aqueles que pertenciam a esta religião que dominava na época, que era católica, tivessem como exemplo. Ele nasceu numa época que estava no auge o domínio de tantos brigas e o poderio da igreja não era uma coisa que trazia paz. Estamos numa época ainda de feudalismo, enfim, precisa novos ares. Então as perseguições já tinham iniciado, sempre, nunca deixou de haver perseguição. Para quem falasse de moral, imagina, falar de dons, mas enfim, veja o que fará Fernando Martins, que é o primeiro nome dele, ele nasceu Fernando, no ano de 1195. A casa dele era grudada na Catedral da Sé, já de Lisboa, então ele, do lado da igreja, quando adolescente, ele rezava na igreja o tempo todo, muito ligado. Apareceu diante da vidência dele uma imagem chamando ele para erros, em geral. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele é adolescente. Eu vou te levar para tal. Enfim. Ele saiu correndo e subiu as escadas para se trancar no coro, no alto. E enquanto ele subia, fugindo dessa visão, ele fez é a cultura que ele tinha pela criação. Ele achou que fazendo uma cruz na escada, ele pegou uma pedra e fez o sinal da cruz na escada, e a parede era de granito, se trancou lá. E aí a coisa passou, e até hoje quem for visitar a Igreja da Sé, na escada do coro, está ainda lá esta cruz que ele deixou. Quando ele começa a estudar, ele ultrapassa os professores. A memória, devo falar desde o início, a memória dele é algo de chamar a atenção. Sabe tudo a Bíblia, tudo que ele estuda, ele lê e já está dentro da memória dele. Então, ele acaba ultrapassando os professores dele, tanto de teologia como de qualquer outra ciência que se estudasse na época, porque estudavam poesias, uma série de coisas, ciências também, mas as línguas mortas, enfim, hebraico, caldeu, eram estudadas naquela época.
Então ele acaba superando os professores, ele sai de lá, vai para Lisboa, de Lisboa, ele sai de Lisboa, vai para Coimbra, e em Coimbra ele é muito calorosamente recebido, ele começa a dar aulas de direito, jovem, direito canônico, filosofia, as línguas que ele estudou, hebraico, por exemplo, claro que ele ia falar hebraico fácil, né? Ele foi João Evangelista, mas enfim, tudo isso leva ele a ter muito contato com toda esta parte da igreja, mas ele fica muito magoado com as atitudes que os padres têm em direção aos mais humildes. Então, ele não gosta disso, ele sente falta de maior humildade, porque ele vê muito orgulho, muito orgulho, resume. E aí ele troca, a vida dele dá uma guinada e ele muda para ser frade menor da ordem dos franciscanos. Olha só, é nessa hora que ele muda o nome dele, muda de vez de nome para Antônio. Mas vejam que encontram-se, inclusive, uma das vidas de Oswaldo Polidoro é justamente o Francisco de Assis, que era para trazer humildade, exemplo de humildade e desapego para a igreja, e João Evangelista sente a mesma ansiedade com o nome de Antônio de Pádua, então eles se encontram e trabalham juntos nesta bandeira, sob essa bandeira. Aí, com esse nome, ele recebe um chamado. Padres franciscanos lá na África foram torturados e mortos. Então, vem um chamado e ele aceita ir para lá para substituir. Não é padre, é frade, né? Os freis franciscanos. Ele vai para lá, pega uma peste, adoece, fica muito tempo de cama e ele resolve, vou voltar. Na volta, o navio afunda numa tempestade, coisa muito comum. Na África, o mar ali, para retornar para Itália, quando ele estava na Itália, para Portugal, ele, no afundar, ele não volta mais e ele fica então na Itália. Ele entra na cidade de Messina, penhascos, um lugar bonito mesmo, e vai trabalhar num eremitério, como fazendo os trabalhos do dia a dia. Varrer, limpar banheiros, cozinhar, lavar as panelas, serviços caseiros mesmo, lavando convento. Aí chega o ano de 1222, ora essa, olha só quantos anos, 800 anos atrás exatamente. Agora que eu reparei. E o cardeal Ugolino vai ordenar vários dominicanos, franciscanos, e essa cerimônia vai ser diante de gente muito importante. Então, o que acontece que os dominicanos falam, não vou fazer saudação, não tem no meio de nós ninguém que possa falar diante desse um sermão na frente desse pessoal. Nem os franciscanos, eles falam não, todos eles falam não. Então, o superior pede para Antônio, faça você, ele obedece. Ele sobe no púlpito, diante de tudo aquilo, tímido. E ele faz o discurso que deixa todo mundo assombrado. Assombrado porque o que acontece? Ele começa daquele tom baixinho, humildemente, mas acontece que ele sabe a Bíblia de cor. Então, ele cresce de dentro para fora, mostrando quem é espiritualmente. Então, aquele que estava tentando ficar apagado, não consegue ficar apagado, ele se mostra. E ele usa uma abundância de trechos bíblicos exatamente usados para os propósitos do discurso, enfim, tudo muito oportuno, e aí todo mundo fica de boca aberta ouvindo o que ele fala. E aí ele passa, a partir
discurso a ser membro da ordem franciscana, não mais como frade menor. Abaixo de Francisco de Assis era ele. E recebeu de Francisco de Assis, depois desta fama, que vá para as cidades onde estão cometendo heresias e onde tiver convento de ordem franciscana, vá lá ensinar teologia para os irmãos franciscanos e para os hereges, né. Então ele brilha, brilha, brilha nesta nova oportunidade de trabalho. Então, os sermões têm sempre aquela característica de serem fulgurantes, eloquentes. Quando era em praça pública, às vezes juntava mais de 30.000 pessoas. E todas quietas, silenciosamente ouvindo a voz poderosa e vibrante, sempre condenando o mal e mostrando a vantagem no bem. Muito bem, então, 3 anos depois acontece um concílio na cidade de Bruges, França. E ele é chamado para participar, porque ele é a segunda pessoa mais importante, então ali vai estar 6 arcebispos, mais de 100 bispos, um representante do papa, todo mundo ali, altos membros do clero reunidos, ele chega com a roupinha dele de franciscano e se vira para o arcebispo, maior do que os bispos, Sully, Simão Sully, aponta o dedo para ele e fala: "Tibi loquar, cornute", eu falo com você que tem o chapéu nesse formato, assim, adornado com a mitra. É para você que eu vou falar, em latim. O cara fica branco e ouve. É a você que eu me dirijo, e o sermão começa contra ele, dedando tudo que ele fazia de errado, apelando, mas, falando de coisas íntimas, apelando que ele se arrependesse, que volte para e olha, pedir para um arcebispo: "Volta para o caminho de Jesus". Então, ele vai até o fim, todo mundo olhando para o arcebispo, o que que ele vai fazer. O arcebispo se joga de joelho na frente dele e pede perdão para o franciscano, vai vendo a cena. "Perdão, perdão e prometo, estou arrependido, prometo que vou mudar". Então é este um dos dons que se manifesta de forma muito clamorosa, porque ele veio para isso. Ninguém no século XIII deixava de conhecer essa parte da vida dele, esse rico tesouro que ele deixa, né, os sermões eloquentes. Para ele, fazer um sermão era um brinquedo de criança, fácil, porque a inteligência já era genial. Hoje é Páscoa, vou fazer de Páscoa, enfim, tudo assim. Uma vez eu vou falar um pouquinho de cada cidade, porque não dá para falar tudo. Em Rímini tinha muito herege, ali era uma cidade de gente que era contra tudo que Jesus deixou de exemplo, não queria conhecer, não queria ir para a igreja aprender, estou na minha, não quero saber. Então tá. Então ele fazia, para uma grande multidão que apareceu, um grandioso discurso ali, e todo mundo começou a afastar, porque eu não quero nem ouvir, ele está falando da coisa, está falando mal daquilo que eu faço. Então eles começaram a se afastar, e ele começa a gritar não, com os assistentes que sobraram, ele chama: "Vamos para cá", ali tem o rio Maréquia, que chega no mar, bem na embocadura, do alto de um penhasquinho assim, ele começa a fazer o discurso dele virado para os peixes do mar. Já viram essa figura? Ele tem aos pés a água do rio ou do mar, não sei, e muitas cabeças de peixe aparecem nas águas.
Peixes do mar e do rio, atendei vós a palavra de Deus, já que os infiéis e os hereges se recusam a ouvir lá a palavra. As águas estremeceram, todo mundo ficou assustado, porque os peixes começaram a pôr a cabeça assim para fora, e então não teve uma pessoa da cidade que não ficou sabendo do que aconteceu, e começaram a frequentar o que ele falava, quietinhos, voltaram todos sabendo, eles voltaram a frequentar e aprender com ele. Aí ele concluiu o sermão e, na verdade, ele recebeu o prêmio de saber que cada um que tinha se afastado por arrependimento tornou-se um arauto das coisas que ele pregou. Olha a virada. Tem cavalo também na parada. Em Toulouse, na França, o chefe da heresia de lá, o que comandava todo mundo para o erro, ele falou: "Olha aqui, eu tenho um cavalo, vou deixar ele 3 dias sem comer, e nós 2 vamos ir para a praça pública, eu vou jogar o alimento predileto dele, a grama que ele gosta de comer na frente dele, e você vai mostrar a tua eucaristia na frente dele e vamos ver para o qual dos 2 ele vai, se aproximar". E não deu outra, adivinha, o cavalo foi diante de Antônio de Pádua, se abaixou, vocês sabem como é que o cavalo faz para abaixar, e todo mundo: "Ó". Então, sinais deste porte não foram poucos não. Vai vendo como corre a fama, a palavra e tudo mais. Um dia ele ficou quieto, parecia dormindo, dentro de onde ele trabalhava, onde ele pregava, puxou aquele não é boné, aquele capuz da roupa, né, dos franciscanos, cruzou as mãos dentro e parecia dormindo. Depois ele contou, ele saiu do corpo, foi para Portugal, eles estavam na Itália. Foi para Portugal, porque o pai dele estava sendo condenado por homicídio, por ter matado uma pessoa. Ele aparece em Portugal materializado, chama o pessoal da polícia ali e fala: "Vamos aonde está enterrado a vítima". Mandou desenterrar, abrir o caixão e falou: "Fulano, meu pai matou", aí ele falou o nome, né, ele Martinho Bulhões. "Martinho Bulhões te assassinou? Foi ele?". O morto fala: "Não foi ele". Ele falou: "Então descansa". Fez o morto deitar de novo, fechou a tampa, o defunto negou: "Não, não foi esse homem". Então vejam as mediunidades até que ponto chegam para fazer um fenômeno bruto para chocar pessoas brutas. E então todo mundo que já sabia, depois quando ele voltou, que toda vez que ele estivesse nesse formato de atitude, de, a touca para frente, sentado assim, parecendo que estava dormindo, não, ele estava trabalhando fora do corpo e ninguém atrapalhava ele. Isso já é um fenômeno de bilocação, muita mediunidade maravilhosa, né. Você vê, um cavalo ajoelhar na frente dele, se os leões na cova dos leões ficaram quietinhos e passaram a noite todos dormindo até que o rei viesse e mandasse os guardas entrar para os leões comerem, a conversar com os animais e fazer com que os animais participem de cenas que tangem a mente humana, é uma coisa que foi muito usada. Também ele não teve, pouca coragem não, foi muita coragem, porque na Itália era um tirano que governava onde eles estavam morando, mas um tirano muito cruel, muito cruel. E aí ele chama, quando ele vê numa sala, um lugar ali, ele fala:
Você é inimigo de Deus, mas gritando com o dedo, você é um tirano crudelíssimo. Até quando você vai continuar derramando o sangue inocente dos cristãos? Porque era da igreja perseguir e achar uma titiquinha assim para poder botar fogo e matar. A sentença divina, duríssima, de, vinda de Deus, está se aproximando para vos condenar. Esse homem, chamava Edzelino, se lança nos pés dele e pede perdão, perdão, perdão. Não sei se adianta, mas ele percebeu que alguém enfrentou e alguém né, está se aproximando, eu vou morrer logo, enfim. Então ele se arrepende, prometeu e fez, soltou todos os presos políticos e depois comentou para os amigos que naquela hora que ele estava gritando, com aquele vozeirão, enquanto Antônio gritava, em volta dele tinha um fulgor gigantesco que deixou ele tão ensiquecido que ele falou: eu vou ser jogado nos abismos dos infernos por esta luz. Então, ele viu o que ia acontecer com ele e desfez tudo de ruim que ele vinha fazendo. Nada como um bom susto, né? Em Roma, uma vez ele fez um discurso para uns forasteiros, muita gente que ia ver o Papa, de muitas línguas, e ele fez um discurso. E uma pessoa ali presente, historiadora, inclusive, ele comenta que depois que ele ouviu as declarações de que estava lá, que ele falou: eu ouvi na minha língua. Não, eu ouvi na minha língua. Então, eles perceberam que o discurso foi entendido por todos, mesmo aqueles que estavam ali não sabendo a língua do local. E aí todo o pessoal da igreja, eles falam, é o maior vaso do Espírito Santo. Vaso quer dizer, podemos usá-lo para várias atitudes, e ele recebe o título de Arca do Testamento, o tesouro da Sagrada Escritura, porque ele domina a Bíblia como ninguém. Ele também escreveu, um evangelho é dele, 3 cartas são dele, o Apocalipse foi ele que escreveu, então ele é parte muito grande, né, da Bíblia. No ano de 1231 ele desencarna. Aí foi enterrado num lugar e tal, e fizeram uma igreja e precisaram transladar os restos para deixar lá o corpo. E na hora que foram, abriram, né, o esquife para colocar o corpo, estava tudo claro, já bem virando pó, mas a língua parecia ainda viva, como se vida nela palpitasse. É uma chamada, para chamar a atenção do dom da palavra. Esse é o rastro de luz e som para a alma que Antônio de Pádua deixou. Nada a ver com essa coisa de pegar a estatuinha e jogar dentro do arroz, que é uma... Vocês vejam o absurdo que é a idolatria, até que ridículo leva as pessoas desprezarem. Uma obra dessa que eu falei rapidinho, tem muito mais a falar. Mas, enfim, vamos adiante. Erasmo de Roterdã vem 200 anos depois. 1467 está bombando a Europa, porque Idade Média, a igreja estava tão decadente, não sei se vocês lembram do que aprenderam na história, que tinha tanta corrupção na Bíblia, tanto vender pedacinho de madeira falando que é pedaço da cruz de Cristo. Diz que tinha tanto pedacinho de madeira que dava para construir algumas caravelas. Vendia um pedacinho de pano vermelho dizendo que era manto de Jesus. Então, era um monte disso. Enterravam para ficar com cara de velho, enfim. Vendiam terreno,
no céu, vendia perdão. Tudo isso deu nojo no próprio povo e ocorreu cisma. A Igreja Católica ficou como capital Roma, para o Ocidente, e o pessoal do Oriente ficou com a religião de nome ortodoxa, a Bíblia ortodoxa, porque eles mesmos falaram: vocês mexeram tanto da Bíblia que a gente não reconhece. Então, não reconhece porque também são manuscritas e aí eles colocam um erro e tal. Então, vamos ver o que fez Erasmo, da cidade holandesa de Roterdã. Ele tem agora em torno dele uma doutrina que a autoridade do Papa ficava subordinada à comunidade dos fiéis, ele tinha a ver com os fiéis. Então, esses papas mostravam uma vida desregrada, mas estranha mesmo, não vou entrar em detalhes, imoral mesmo. Então, ficou bem claro que alguma reforma tem que fazer, porque já ocorreu o cisma. Alguma coisa tem que acontecer, não dá para continuar por diante. Então, o que acontece é que começaram o que que nós vamos fazer, o que que nós vamos fazer em vários países. E eles pregavam: "Vamos ver se a gente consegue colocar uma vida mais cristã, voltar, porque esse exemplo que temos de imoralidade não está certo, vamos nos voltar à Bíblia e vamos fazer uma reforma na igreja", os próprios padres desesperados. E esses movimentos reformistas apareceram nomes, como Wycliffe. O Wycliffe influenciou no sentido de acender mais a voz de Jan Hus, que é uma das vidas de Oswaldo Polidoro, também na Tchecoslováquia. Jan Hus foi muito perseguido, e vozes protestantes fazem acender também um movimento protestante, que mais tarde vai ser conduzido por Lutero, uma grande virada. Mas o que acontece com Erasmo de Roterdã? Nesta época, ele é muito humanista, deixando de ser, como os padres faziam, só falando em Deus e praticando o erro. Eles começam uma fase humanista, em torno do homem. O homem tem sim que ficar grudado em Deus, mas porque o cérebro aceita, e não porque ele é obrigado. Então, ele é conciliatório, não vamos usar de violência, vamos fazer com que as coisas sejam calmas. Então, ele, dentro da igreja, ele se coloca como a primeira coisa que precisa ser feita é que a Bíblia seja traduzida, porque nessa língua morta, ou era latim ou era grego, o povo não pode participar. Então, Erasmo de Roterdã, que já vimos que quando Antônio de Pádua tinha decora a Bíblia, ele nesta vez vai trabalhar na Bíblia traduzindo para uma forma para a língua local, para que as pessoas possam entender, entender. Muito bem, então eu vou ler para vocês o que ele fez nesse trecho. Eu copiei, porque trabalhou muito com a sabedoria que tinha. Então, criticando a Igreja Romana, ele coloca a parte humanista dele e dá em passos em direção à reforma que vai acontecer, traduzindo a Bíblia, claro. Ele se afasta da versão oficial da Vulgata, porque tinha sido corrompida. E começa a usar muito de sátira contra o Papa Júlio II, no ano de 1513. Sátira é você fazer meme, tirar sarro das pessoas mesmo. Isso é um jogo pesado. Então, sempre ele entrava em conflito, obviamente, com as instituições, com os colegas dele, porque ele está
respeitando, vamos arrumar tudo isto aqui, nesse jeito não pode ficar. Então ele escreve uma obra, vocês podem procurar para ler, é pequenininha. Uma obra, o título é O Elogio da Loucura, ou seja, eu, loucura, começo a me elogiar e falando: "Vocês viram o que eu faço por aí?". Então como se a loucura estivesse escrevendo o livro, ele vai falando: "Nossa, entre os namorados eu trabalho tanto", porque namorado faz loucuras, né. Então ele começa a falar o que que ele faz no meio dos namorados, na medicina, então as coisas loucas que os médicos da época faziam, então ele vai elogiando, na metade ele fala da igreja. Então, pronto, já apresentei o livro, vocês vão lá e vão ver que a própria loucura fala: "Eu sou uma deusa que conduz as ações humanas". Então ele foi mostrando as ações humanas, e ele fala dos governantes, ele fala dos que cuidam da justiça, tudo comandado pela loucura. Então foi uma obra que mexeu com tudo que era da sociedade da época. E ele também se re faz reconciliações com os pensamentos da época, porque quem era cristão se achava: "Não, não posso ser humanista, porque o humanista, o centro é o homem, e eu sou cristão". Ele fala: "Não, não tem nada a ver. Você tem que estudar, conhecer cada vez mais e gostar cada vez mais de Deus, de Jesus, mas porque raciocinou, porque leu, e não porque te contaram ou obrigaram". Então, nessa hora, é um conceito universal de saber que ele chama as pessoas para usarem isso como uma chave maior, para que houvesse entendimento entre os povos, sabe. Então ele era padre, chamando os cristãos para seguirem os exemplos de Jesus, focando na simplicidade da vida, das atitudes, do que ele ensinava. E a vida da igreja, a vida dos padres tinha se distanciado muito disso, porque eles andavam cheios de anéis e de orgulhos, enfim, então ele chama para isso. Ele quer coisa básica, regenerar a Europa inteira desses erros. Então, quando ele traduziu o Novo Testamento, naquela época ele mantinha uma correspondência muito grande, denunciava a vida na igreja como era, lá dentro, e distante completamente do que a fé cristã pede, enfim. E ele criticava muita coisa, mas a igreja era o foco. Ele queria que todo mundo fosse cristão, sim, mas parar com essa hierarquia, que tem um cada vez mais, poderoso que o outro dentro dessa instituição. Ele fala isso assim: "Não está certo, não está levando ao acerto", e colocava isso muito a sério. Então ele fala assim: "Vocês fazem rituais demais, vocês fazem cerimônia, falando, 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 discutem eternamente o mistério divino? Isso é para discutir? O mandamento de Jesus é muito claro: amai-vos uns aos outros". E, ele chama todo mundo para ser igual, humilde, sem hierarquia, procurando amar uns aos outros. Nessa época, o Lutero estava juntando tudo que ele também queria ser contra e convidou o Erasmo: "Vamos trabalhar juntos". Mas ele falou: "Não, não, eu vou ficar na igreja católica mesmo", porque o Erasmo saiu, o Martinho Lutero saiu e fundou a igreja protestante. Então ele fala: "Não, eu vou ficar aqui e vou continuar a minha luta". E uma certa hora mais para frente, ele mesmo se contrapõe ao próprio Martinho Lutero, porque ele era contra o livre-arbítrio e ele fala: "Não, eu vou lutar pelo livre-arbítrio, nós todos temos o direito de escolhermos o que queremos".
Então, ele foi até hoje é considerado o maior pensador do humanismo. Ele criticou todos os teólogos da época. Por quê? Porque eles, por um tiquinho de, motivo, eles consideravam todo mundo herege, contra a igreja, criminoso, pecador, e mandavam alegremente para a fogueira. Os bispos também ele aponta que vocês se entregam a muita diversão material, não cuidam do que é espiritual e esquecem do zelo e da solicitude que devem ter perante todos os que buscam a redenção da alma. Nossa, foi uma sacudida em tanto. Vocês vivem para honrarias e dinheiro, fica bom assim? Arranjou inimigo ou não? Então, ele xingava até os monges: "Vocês não fazem nada, vocês não fazem nada e não dispensam vinho, ficam bebendo vinho, olhando as mulheres", falando dos monges, e ele fala: "O Papa não tem essa salvação que o Cristo fala, porque se eles papas tivessem, eles abririam a mão de todo o patrimônio dele, dos impostos que eles cobram, o dízimo que eles recebem, e entregariam para quem precisa". Isso que Jesus prega. Então, eles falam: "Vocês ficam condenando os outros à morte e depois ficam aprovando guerras onde outras pessoas vão morrer". Ele levantou o barro do fundo do rio, sabe. Milagres, superstições para ele, duendes, fantasma, é coisa de ignorante, parem de usar isso como argumento. Suas opiniões também, sobre política não me interessam. O que ele achava, ele falava da instituição do príncipe, aquele que governa, né. O poder do príncipe é legitimado, sim, se pela tiver a vida dele dedicada ao bem comum, aí sim, aí os cidadãos vão ter uma aceitação desse que comanda, porque a vida daquele que está querendo comandar é doada pelo bem do coletivo. Ele é a favor de eleição de chefes de governo, ele não gosta dessa história de monarquia. Passa para o filho, para o filho, para o filho. Enfim, ele quer regenerar a Europa e ele coloca o ideal evangélico como bandeira contra a guerra. "Não quero guerras, seria bom que não tivéssemos, vamos caminhar para a paz. Então, se a gente quer paz, vamos desarmar países, tirar o direito de declarar guerra dos príncipes", porque tinha muita guerra que os príncipes brigavam entre si, e quem pagava o pato é quem vai para a guerra, né. Então, este foi esta foi a vida, obra, pensamento de Erasmo de Roterdã. Ao traduzir a Bíblia, a primeira coisa que aconteceu nesta época foi que a Bíblia foi impressa e distribuída para todos. Um pouco mais adiante, já com outro, clima voltado para o amor ao saber, ou seja, a Idade Média já perde a sua força, e no sentido de ser idade das trevas e de tudo isso que foi o protestantismo ajudou muito cortar muita coisa. Só não fez o principal, né, que era trazer os dons. Ficou o protestantismo mexeu com alguma coisa, mas o importante ficou de lado. Veio depois, então, com o espiritismo, mas teve esse momento de cortar tanta tanto nariz empinado. Mas Bruno, Giordano Bruno é a próxima vida, onde ele vai trazer o monismo. Mono em grego é um, então é a ciência do um, em torno de Deus que é o único. Já tinha existido na antiguidade o monismo. Os pré-socráticos já tinham mencionado, tudo é um só, os estoicos, os neoplatônicos, muitos filósofos estudaram o monismo,
mais definido, menos definido, mas tocavam nesse assunto. E Giordano Bruno tem um grande destaque, porque nesta idade, nesta fase do planeta, ele é o primeiro a mencionar de uma forma mais forte. Do que estamos falando? O que é monismo? Deus, agora, e muitos, desde muito, é entendido como infinitamente presente, onipresente, presente em tudo. Então, se assim a gente entende, estando em tudo, estando em todos, nos princípios, nos meios, nos fins de qualquer coisa, de qualquer etapa, então dá para entender que na emanação de vida divina, somos todos um só. Tudo e todos formamos uma só emanação divina e estamos então ligados entre nós todos, nunca podendo ser nem mais nem menos do que parte e relação de Deus. Só que assim falam os das grandes esferas da luz divina, mas para darmos nome à à diferenciação em panteísmo, porque nesta época era o panteísmo que vinha como pensamento corrente, que era: voltaremos todos a Deus, sim, na nossa essência originária, mas perderemos nossa individualidade. Mas para frente, já sai esta doutrina e vem o pantiteísmo, onde se tem como completamente certo, pelas comunicações, pelo uso dos dons, que não perdemos nossa individualidade, seguimos evoluindo rumo a Deus, seguindo cada um com sua estrada, sua experiência, sua história. Então, Giordano Bruno, ele desencarna no ano de 1600, só para vocês se situarem, e muito moço desencarna, porque ele foi muito inovador, e inovador nessa época levanta assim: "Opa, vamos calar a boca dele, porque incomoda alguém". Então, ele era monista, como já falei, e cientificista. Ou seja, precisamos girar, mexer, atualizar a ciência como um todo. E ele foi trucidado justamente por causa disso, porque intolerância a esse movimento. Então, onde ele chamava: "Vamos estudar mais", veio dos estados pontifícios, porque eles negavam muita coisa. Para aquele o Galileu que falou: "Não, eu olhei, é muito claro, são os planetas que giram em torno do Sol". A igreja ensinou que é o Sol que gira em torno dos planetas. Nega, não nego. Galileu até que negou, que ele falou: "Não vou morrer pelo que é óbvio, daqui a pouco todo mundo vai saber, só porque eu tenho uma luneta melhor, todo mundo vai saber". Ele negou. Ué, não vai mudar mesmo? É o Sol o nosso centro. Mas Giordano Bruno ele sai de onde ele nasceu em Nola, um vilarejo de Nápoles, e ele muda para os dominicanos, entrou como dominicano aos 15 anos, e com 24 ele teve que fugir, porque as ideias dele. João Evangelista, com 14 anos, seria um adolescente normal? Olha o tamanho da mente e o fulgor do pensamento deste homem. Teve que fugir, porque as ideias dele eram heresias. Nossa, ele está falando contra nós. E o ataque à doutrina de Aristóteles foi o que mais irritou. Aristóteles dava um tamanho X para o infinito, e ele começa a falar: "Não é bem assim, já já eu menciono". Mexeram com quem, aonde, enfim. Então, ele sai, abandona também, vai para Paris, abandona, porque lá em Paris até que os liberais gostavam das coisas que ele ensinava, beleza.
mas também teve que fugir de lá, então ele vai para Londres. Ou o embaixador da França me protege aqui, aqui eu vou ficar em paz. Então ele leciona na faculdade de Oxford, aí depois ele se sente sem rumo para ampliar os seus estudos, ele vai para a Alemanha, ele dá aula em Wittenberg, Helmstadt, Frankfurt, várias cidades, e aí, já com 43 anos, moço desse jeito, ele acha que já pode voltar para a Itália, que esqueceram dele. E ele começa a propagar as ideias dele em Veneza e em Pádua, onde ele já tinha ido com o Antônio de Pádua. A Inquisição, que vocês eu acho que sabem, é aquela instituição da Igreja Católica que formava um tribunal e julgavam se essa pessoa vai ou não vai. Um homem que ele dava aula, dedou para a Igreja Católica. Ele está na minha casa hoje. Entregou. Então a igreja captura ele, mesmo fora dos estados pontificiais. Ele não poderia ter sido capturado ali, mas foi enviado para Roma, ficou encarcerado e foi chamado várias vezes: "Você tem que se retratar das suas ideias". Ele falou: "Não vou, não vou, não volto atrás". Então, como ele não aceitou, ele vai ser condenado à fogueira e ainda fica lá mais um tempo. Até que então, numa praça grande, num poste ele é amarrado e botam fogo nele, e tem gente que diz assim: "Se viessem com um balde, já seria uma forma balde d'água, seria uma forma de protesto contra tanta heresia". Porque muita gente fica horrorizada, mas por quê? Por quê? Mas enfim, ninguém fez isso. Nesse mesmo local onde ele foi queimado, hoje tem lá uma estátua muito famosa. E 300 anos depois é que veio essa estátua, lógico, mas, foi queimado e em função dessa estátua veio como uma homenagem quando a Itália se unificou. Ele escreveu em italiano, muitos livros, mas o título é A Negociação da Besta Triunfante. Vocês já sabem a quem ele se refere. E também do Furor dos Heróis. E por aí vai. A ideia monista da infinitude dos mundos, porque se tudo é Deus, não cabe a ideia de Aristóteles, aqui eu coloco de novo, de que tem uma abóboda em cima de nós e acabou. A gente tem estrela? Tem, mas é uma coisa finita. E ele fala: "Não, não, o centro do nosso sistema é o Sol, os planetas giram em torno é um sistema, é uma posição centrista absoluta, não tem o talvez, e esse nosso Sol é parte de outro sistema maior, que também esse sistema maior faz parte de outro maior, ou seja, ele está conduzindo o pensamento para a galáxia e recordando que podemos ter várias galáxias e assim por diante, caminhando para o infinito. É aí que é o monismo infinito. A fisionomia do infinito, do Giordano Bruno, fez o mundo coincidir com a divindade, porque ele dá o tamanho o infinito de Deus. Então ele tinha que conceber o mundo também como infinito, em tudo, nas pequenas coisas, enfim. Eis então essa ideia que estimulou uma nova concepção astronômica, porque a astronomia estava presa em Aristóteles ainda, com quem ele vai fazer amizade, com Copérnico, quem estuda física,
vê as ideias de Copérnico, como ele transforma em física e passa para o papel, as fórmulas e os estudos e os giros em forma de elipse, não redondos, enfim, e essa solução dele vai ser discutida pelos contemporâneos. Nossa, é uma nova ideia, e a valorização dessa natureza profunda vai fazer com que o Giordano Bruno vai ser resgatado do esquecimento, porque conforme as ideias dele vão sendo de fato confrontadas e confirmadas, ele passa para ser discutido. Então, quando ele foi condenado, usou um chapéu, que ele era ignorante, não, a coisa foi muito brava. Também essa coisa foi usada com Jan Hus. Então, quando ele veio receber, estava na cadeia, que ele veio receber dos homens, dos juízes, a sentença, ele falou, vocês estão com... Pronuncia logo essa sentença, porque eu estou vendo que vocês estão com mais medo de entregar para mim esta sentença do que eu em receber. Então, quando ele estava sendo queimado, uma mulher veio oferecer para ele um crucifixo para que ele segurasse, pensando em Jesus. Ele deu um cutucão, um chute, assim, empurrou a pessoa para longe. Ideias da igreja não interessavam a ele. Justo ele que trouxe o tamanho de Deus para uma realidade que estava tão pequena anteriormente, e ele traz o infinito. Veja a capacidade de mudar as ideias, não importa o tema. E dessa vez foi trazer o monismo, Deus em tudo, nós retornando a Ele, tudo infinito afora, derrubando a filosofia de Aristóteles nesse ponto, que foi uma coisa que estava tão arraigada, enfim. De 1600 nós vamos pular para 1800. Não sei se houve vidas aí no meio, mas o Brasil deve muito a esta vida dos anos 1800, que para cá nasceu o nosso Barão José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco. O Barão, aliás, Júnior, porque esse era o nome do pai, Paranhos Júnior. Professor, político, mas muito político. Foi jornalista também. Diplomata, ele não foi um diplomata, ele é o diplomata. Ele é o exemplo muito amado e estudado no corpo diplomático. Foi historiador, gostava muito disso, portanto, ele fazia biografias, montava inteiro, mexia em documentos e levantava tudo. Ele nasceu no Rio, desencarnou em 1845 e desencarnou já nos anos 1912, por aí, deixa eu ver aqui. Sim, 1912 ele desencarnou. Então, ele fez faculdade aqui, em São Paulo, da USP, e depois ele muda para a Faculdade de Direito de Recife, e logo ele foi nomeado em Friburgo, como promotor público, mas aí ele é chamado, porque o pai dele trabalhava muito nessas missões especiais do governo, e ele era o visconde do Rio Branco. Então ele foi chamado por alguma pendenga que havia entre o Paraguai, o Brasil, então aquela guerra dos aliados na Guerra do Paraguai. Então, trabalhando sempre esporadicamente nessa parte da vida, ele foi cônsul, ele fez uma missão, trabalhou como secretário-geral numa negociação de paz com o Paraguai, enfim, sempre trabalhando ali. Foi cônsul-geral em Liverpool, então ele foi morar na Europa. Aí ele volta como ministério.
para o Ministério das Relações Exteriores, porque para onde ele ia, ele formava um grupo de conhecidos, de políticos, de gente de renome, então ele fica como ministro de Relações Exteriores. Aí já barão do Rio Branco, porque foi finalmente dado a ele este título, ele foi responsável para consolidar todas as fronteiras do Brasil que tinham alguma desavença, porque hoje em dia o GPS dá onde é a fronteira e ponto. Mas naquela época esse rio, tinha 2 rios correndo perto, mas o Brasil começa aqui nesse rio ou não é no rio de lá, enfim. Não, é daqui, é dali, é meu, não é teu, enfim. Ele trabalhou muito nisto e deixou delimitado o Brasil. Os desenhos, os contornos do Brasil, devemos a ele. Então ele traz a personalidade de ter realizado excelentes serviços, prestou excelentes serviços ao país nesse Ministério de Relações Exteriores. Quando ele volta para o Rio, que ele foi para a Europa, ele volta para o Rio. Às vezes ele ia para Petrópolis, ia muito para Petrópolis, mas aí ele se dedica ao jornalismo, ele escreve coisas, com pseudônimo e fica escrevendo sobre política, fomentando ideias, criticando outras, e aceita o cargo de cônsul, né, para a Inglaterra, e quando é proclamada a república, ele volta. Já república, não mais rei, então ele vai ser, superintendente geral na Europa, para cuidar das coisas externas. Por quê? Porque lá estão acontecendo movimentos para virem imigrantes para o Brasil, para a mão de obra, tem que conversar com os países. Então ele fica nesse posto, e nessa estadia ele escreve muitas obras, ele gosta de escrever a história do Brasil, ele abre um jornal para que as pessoas possam ter liberdade de colocar suas opiniões. Ele escreve um livro muito grosso de todas as efemérides brasileiras até então. Fez muitas anotações da guerra da Tríplice Aliança, que para um historiador é o paraíso, né. E ele escreveu a biografia do pai também, claro, isso aí a gente imagina. Quando o Floriano Peixoto sobe ao poder, escolhe ele com uma missão de vá defender os direitos do Brasil nas terras das missões, sul do Brasil. Missões jesuíticas, que agora é um lindo passeio para se fazer por lá. E tinha uma pendência de terra, isso aqui é de quem, para quem, com quem fica esse trecho, e não era pequeno. Foi chamado o presidente dos Estados Unidos para ser o árbitro dessa briga, então ele precisava apresentar argumentos. Ele juntou tanto papel que, foi, na verdade, reunido em 6 volumes de documentos provando que aquilo tinha que ficar com o Brasil, aquele trecho. Então, negócio fechado para a Argentina, fica para cá, e ele advoga todos os pontos de vista ele vai para lá, não só ele fez a documentação, mas ele participa advogando junto ao presidente, claro, fala muito bem o inglês, então, nesse presidente dos Estados Unidos, ele percebe que esses 6 volumes são irrepreensíveis, então o limite entre a Argentina e o Brasil ficou definido para as pretensões brasileiras. Para o Amapá, por exemplo, no ano de 1808, ele foi encarregado de ele ia lá, tá, todos esses lugares ele ia, ele foi até o Amapá, que hoje a gente já pensa 2 vezes. Agora ele ia para lá e entrava no meio do mato para ver como é
esse limite é traçado em cima de que padrão, em que parâmetro. E para isso ele pediu e cederam o presidente da Suíça. Então ele estudou essa questão a fundo, ele foi no Panamá e trouxe 7 volumes. Da Europa também ele trazia mapas, 7 volumes para que esse rei, no ano de 1900, decidisse sim, a sentença é favorável ao Brasil. Então, depois dessa, o nome dele vai para um plano de superioridade em relação a qualquer outro estadista, porque onde ele vai, ele consegue sem um pingo de briga, sem nenhum tiro, provando por A mais B. No Acre, falei do Amapá, no Acre, então, também ele vai para lá. E ele é nomeado ministro plenipotenciário, porque lá de Berlim, e assume a pasta das relações exteriores, e ficou com essa pasta até o final da vida, porque ele se defronta com essa questão do Acre, foi uma coisa que a Bolívia queria aquela terra, o nosso estado Acre. Então ele soluciona pagando alguma coisa que tinha que pagar, enfim, e levanta um monte de causas do tipo, essa terra é nossa em nome de um princípio que chama Utipocidetes. A legalidade, a legitimidade do poder do Estado, que de fato exerce o controle político, vai fazer com que aquela terra, ou é controle político ou controle militar. Quem está naquela terra, por esse princípio uti possidetis, vai ser o dono da terra. Então ele clamou, ele chamou para que essa causa fosse resolvida em cima disso e teve muitas brigas, velhas disputas que foram terminadas em cima deste princípio reivindicado, mas muitas mesmo. Com a Guiana Inglesa, por exemplo, eles resolveram que vamos tirar um pedaço de terra do Brasil. Ele chama o rei da Itália como árbitro, e se o Joaquim Nabuco tentou o máximo possível, teve um monte de tratados que foram memoráveis, então ele mexeu com o Equador, com a Guiana Holandesa, com a Colômbia, com o Peru, enfim, e ficou definido todo o contorno daquela parte perto da Amazônia, no norte, tudo isso, pequenos pedaços, é daqui, é seu ou é meu, deixou tudo certinho. Então, o Barão do Rio Branco lança uma nova política internacional. Por que será que ele nasceu no Brasil, né? Ele adapta a política internacional já de berço, quando o Brasil começa a surgir como um país grande que os vizinhos começam a querer entrar e pegar pedaços de terra, ele adapta toda a política para as necessidades do Brasil moderno. Então, ele era um pan-americanista. Ele queria que toda a América fosse amistosa. Ele queria preparar e deixou preparado o terreno para estreitar todas aquelas repúblicas nas laterais, nos limites do Brasil, que são de colonização espanhola. E com certeza ele busca também uma aproximação, uma amizade de cooperação com os Estados Unidos. Ele quer que a América seja um pedaço só, cada um no seu pedaço, mas uma união de interesses. Então ele fez o Brasil coração do mundo, que é profetizado, ter de fato o formato de coração. Vocês já viram que é muito próximo a um formato de coração. Espiritualmente, ele passou por cargos, ele foi, desde que ele foi há 2000 anos atrás, o discípulo amado, quando mencionamos a vida dele como apóstolo de Jesus, ele se destacou sempre muito pelos dons, pela vontade de ser pacifista,
enfim. Então ele foi trabalhando cada vez mais como estadista, passou pelo cargo de, governador planetário. Só passou porque sua evolução espiritual foi de um passo tão grande que ele atinge passa pelo governo da galáxia também, e agora ele está dando seus últimos passinhos rumo à infusão. Como tantos estão acontecendo, em termos de evolução, ele também está dando os últimos, tantos que eu quero dizer assim, Senhor Jeová já infuso total, Osvaldo Polidoro, que é conhecido no mundo espiritual como Elias, e Jesus já também por um trisco, estão num plano geral, comandando, muito perto de nós ainda, por causa do nosso momento de passarmos para a segunda metade evolutiva, mas ele ainda cuida com afinco do nosso país, é o nosso anjo de guarda atual, atuando por todos os lados, que este país cumpra a sua função de ser capitão do mundo espiritual. Pátria do Evangelho Eterno já é, e celeiro da humanidade aumenta cada vez mais esta função, já está aumentando cada vez mais. Então, querido irmão, gratos por tudo que fez e faz por nós. Que espírito.